Olá, sejam bem-vindos ao Trips Invicto. Meu nome é Davi Jorge, estou lendo Neco, o primeiro ídolo. 1914. Neco é o destaque do primeiro título. O ano de 1914 é um marco importante na carreira de Neco. Consolida a posição entre os titulares do Corinthians, disputa seu primeiro amistoso internacional, joga pela seleção paulista e consagra-se como o grande artilheiro, ganhando com o Corinthians o primeiro título paulista, lembrando aqui de forma invicta. Foi um ano atribuído para o Foi um ano atribulado para o futebol de São Paulo, com brigas acirradas, algumas antigas e outras novas. Clubes ameaçam abandonar os jogos e o campeonato, culminando com a cisão definitiva das duas federações. Embora muitos tenham sido os motivos alegados para a separação, é inegável que a popularização do futebol não era bem vista pelos times influentes da elite paulistana. A entrada do Corinthians no campeonato incentiva a chegada de outros clubes de bairro, trazendo novos jogadores e público diverso daquele que frequentava os torneios, fato que choca parte dos dirigentes. Camisa 10 joga bola até na chuva, amigão. A campanha do Corinthians no ano de 1910 foi arrasadora. O time vence com grandes placares, jogando bonito, em nada lembrando a campanha do ano anterior. Em sua estreia, bate o Lusitano por 6 a 0, perdão, por 6 a 0, um dos campeões de várzea que entrou para a liga, seguindo o caminho aberto pelo Corinthians. O jogo realizou-se no início de abril, no Parque Antártica, e Neco marca seu primeiro gol como titular da equipe corintiana. Acumulam-se vitórias contra o Internacional por 1 a 0, o Minas Gerais por 2 a 1, aquele mesmo que o Corinthians havia eliminado na disputa classificatória do ano anterior, e o poderoso e imbatível Germânia por 3 a 1. Neco marca gols em todos os jogos e tem atuação destacada, sobressaindo-se perante o torcedor. O Corinthians vence também o Campos Elíseos por 5 a 1 e o Hardcroft por 4 a 1, time da cidade de Jundiaí, em jogos disputados no Parque Antártica. Antes de começar o segundo turno do Campeonato Paulista, Neco participa de jogos que marcam o início de sua atuação na seleção paulista, condição que manterá por muitos anos. Disputa ainda pelo Corinthians partidas internacionais, jogando contra o famoso Torino da Itália. O Corinthians caminha para conquistar o campeonato sem qualquer derrota, e Neco, jogador valente e raçudo, destaca-se como artilheiro. Joga com empenho, demonstrando liderança perante seus companheiros, especialmente quanto à sua determinação de buscar a vitória a qualquer custo. Além do título e da artilharia, o ano de 1914 é importante para Neco por sua estreia em partidas internacionais e no selecionado paulista. Não era usual a presença de equipes estrangeiras para disputar torneios no Brasil. Em um jogo contra um time italiano como o Torino, em cidade onde se radicaram predominantemente imigrantes daquela nação, gera grande expectativa. Poucas semanas antes, a equipe do Pro Vercelli visitou a cidade a convite da APA e, representando a seleção italiana, enfrentou o Scratch Paulista, sem integrantes da liga. O Corinthians foi escolhido pela liga para jogar com a famosa equipe italiana, e nessa oportunidade Neco faz sua estreia em partida internacional. As duas primeiras partidas foram vencidas pelo Torino, embora os resultados fossem contestados pelos jogadores, torcedores e dirigentes da equipe brasileira. Neco também participa de amistosos, um contra o Santos, em favor de órfãos belgas, e outro contra a Ponte Preta, de Campinas, em outubro, primeiro jogo entre Corinthians e seu futuro tradicional adversário. No segundo turno do campeonato, o Corinthians continua sua vitoriosa campanha, com Neco destacando-se por gols e por seu empenho, ganhando a fama de ser a alma do Corinthians. O Corinthians vence o Internacional, o Minas Gerais, o Campos Elíseos e o Lusitano, sagrando-se campeão invicto, Neco artilheiro do campeonato e o jogador de maior destaque. 1914, atuação de Neco, jogos, gols e títulos. Jogos pelo Corinthians, 15. Gols pelo Corinthians, 12. Jogo selecionado paulista, o Scratch da LPF, 1. Gols no selecionado, 1. Títulos, campeão paulista.
Equipe base do Corinthians: Sebastião, Aristides, Fúvio e Casimiro. Police, Bianco e César. Américo, Pérez, Amilcar, Aparício e Neco. Equipe campeã: Aristides, Fúvio e Casimiro. Police, Bianco e César. Américo, Pérez, Amilcar, Aparício e Neco. O artilheiro foi Neco com 12 gols. Artilheiro do campeonato da LPF. Isso aqui é interessante. Futebol no front. Entre o Natal de 1914 e o Ano Novo de 1915, alemães e ingleses saíram de suas trincheiras na frente ocidental, confraternizaram e jogaram futebol numa trégua informal. Segundo o oficial alemão Lieutenant Niemann, ou seja, o tenente Niemann, uma partida ocorrera entre os soldados alemães e ingleses, na terra de ninguém, setor de Frelinghuysen-Hopelines, ou Hopelines, sei lá. De acordo com suas contas, o jogo terminara 3-2 para os alemães. The Christmas Truce, Tom Morgan, 1914, conforme documentário do History Channel e artigo do site www.field.demon.co.uk/xmas.htm. Ou seja, esse daqui já é aquele jogo que já foi relatado na primeira playlist do canal falando sobre o Corinthians Casuals. Haviam jogadores do Corinthians Casuals nesse jogo do Natal de 1914, na Terra de Ninguém, no meio da guerra, tá? Notas. 1. Embora alegassem com motivos de disputa de campos, é inegável que a popularização do futebol gerou resistência por parte da elite. Stort e Fontenelle. Inclusive, isso é interessante ressaltar que eu perguntei uma vez para historiadora do Paulistano e ela, antes de parar de me responder, me confirmou que sim, era por elitismo puro e descarado. Aliás, esse papo de parar de conversar com gente pobre quando você percebe que é pobre é bem coisa da elite babaca paulistana. 2. Além do Lusitano, campeão da Várzea, vem também para o Campeonato Paulista Minas Gerais, que tinha perdido a vaga para o Corinthians no ano anterior, e o Campos Elíseos. 3. O jogo Corinthians 6, Lusitano 0 foi em 12 de 4 de 1914, no Parque Antártica. Neco marcou 3 gols. O estado de São Paulo, 12 e 13 de 4 de 1914. O jogo Corinthians 1, Internacional 0 foi em 10 de 5 de 1914, no Parque Antártica. Neco marcou um gol. O estado de São Paulo, 10 de 5 de 1914. Correio Paulistano, 10 e 11 de 5 de 1914. 5. O jogo Corinthians 2, Minas Gerais 1 foi em 17 de 5 de 1914, no Parque Antártica. Neco marcou um gol. O estado de São Paulo, 17 e 18 de 5 de 1914. E o Correio Paulistano, 17 de 5 de 1914. O jogo Corinthians 3, Germânia 1 foi em 21 de 6 de 1914, no Parque Antártica. Neco marcou um gol. O estado de São Paulo, 21 e 22 de 6 de 1914. E o Correio Paulistano, 21 e 22 de 6 de 1914. O jogo Corinthians 5, Campos Elíseos 1 foi em 14 de 7 de 1914. E Corinthians 4, Hyde-Croft 1 em 26 de 7 de 1914, ambos do Parque Antártica. A soma de gols marcados no campeonato de 1914 registra 34 gols para o Corinthians e 12 para Neco, que se sagrou o artilheiro da competição. 8. Os jogos que Neco disputou contra o Torino foram, pelo Corinthians, Torino 3, Corinthians 0. 15 de 8 de 1914 e Torino 2, Corinthians 1, 22 de 8 de 1914. Pela Liga, Torino 7, Squirt Paulista 1. Ou seja, se a seleção paulista levou 7-1 e o Corinthians perdeu de 3-0 e 2-1, o Corinthians era embaçado. Jogo de 16 de 8 de 1914. Neco marcou o único gol paulista. Todas as partidas foram disputadas no Parque Antártica. O estado de São Paulo, de 15 a 17, 22 e 23 de 8 de 1914. Correio Paulistano 16 e 17 de 8 de 1914. Informações de Mazzoni, obra citada anteriormente.
9, Neco marcou 12 gols. 10. A Associação Paulista de Esportes Atléticos era a outra entidade do futebol paulista depois da cisão, ou seja, a APA. 11. A passagem dessas equipes italianas incentivou a formação de vários clubes da colônia, como o Palestra Itália, fundado para ser um time puramente italiano, conforme Tomás Mazzoni, obra citada anteriormente, página 98. Alguns membros do Corinthians de origem italiana acompanharam a nova equipe, como Bianco e Fabi, mas a maioria preferiu continuar no clube, que havia sido criado 4 anos antes por italianos, portugueses e brasileiros. O próprio presidente do clube à época, Alexandre Magnani, responsável por levar o time da várzea para a liga, era italiano nato e se manteve no Corinthians. 12. Sobre a excursão do Torino em São Paulo em 1914, veja nota 8 acima. Que eu já supracitei. 13. No primeiro jogo, o Corinthians perdeu de 3-0 e o juiz foi acusado de favorecer os italianos. No segundo, o Torino também venceu por 2-1 e foi o juiz Charles Miller, o mesmo que havia introduzido o futebol no Brasil. Tomás Mazzoni, em sua História do Futebol no Brasil, relata a polêmica contestação do resultado feita pelos corintianos dos 2 jogos contra o Torino. 14. O amistoso Santos 0 Corinthians 0 de 30 de agosto de 1914 foi na Avenida Ana Costa, em Santos. Formação de A Tribuna de 31/8 de 1914. 15. O amistoso Ponte Preta 1 Corinthians 2 foi em 4 de outubro de 1914, no Hipódromo Campineiro. A Ponte Preta é um dos mais antigos clubes brasileiros em atividade. Acho que ele é o segundo mais antigo, depois de um time lá do Rio Grande do Sul. Foi fundada em 11/8 de 1900. O Corinthians disputou ainda amistoso em 6/12 de 1914 contra o Lusitano no Parque Antártica, partida amistosa em homenagem às colônias portuguesa e italiana, empatando em 0-0. O estado de São Paulo, 6 e 7/12 de 1914. Sérgio Rossi, História da Associação Atlética Ponte Preta, Campinas, 1997. Página 118, 119. E Mazzoni, obra citada, página 25. 16. O jogo Corinthians 4 Internacional 2 foi em 13 de setembro de 1914, no Parque Antártica. Neco marcou um gol. Rubens Ribeiro, O Caminho da Bola, FPF, ano 2000, São Paulo, página 133. 17. O jogo Corinthians 3 Minas Gerais 1 foi em 27/9 de 1914, no Parque Antártica. Neco marcou os 3 gols corintianos. O estado de São Paulo, de 27 de setembro de 1914. Correio Paulistano, 27 de setembro de 1914. Colaboração do pesquisador Marcos Galves Moreira, de Sorocaba, São Paulo. 18. O jogo Corinthians 4 Campos Elíseos 0 foi em 8/11 de 1914, no Parque Antártica. Neco marcou um gol. O estado de São Paulo, 8 e 9/11 de 1914. 19. O jogo Corinthians 3, Lusitano 0 foi em 15/11 de 1914, no Parque Antártica. Neco marcou um gol. O estado de São Paulo, 15 e 16/11 de 1914. 20. No Campeonato Paulista de 1914, Neco marcou 12 gols pela Seleção Paulista LPF 1.